Pessoal, sejam bem-vindos ao Segurança Podcast. Estamos nós aqui mais uma vez, gravando mais um episódio, trazendo muita informação, muito conteúdo para você, profissional da área de segurança. Eu e meu amigo Tavares. E hoje estamos com dois caras que vai esclarecer, trazer muita informação para o mundo da segurança, tirar muita dúvida de você que assiste a gente, você que está na ponta, ou você gestor, e todo mundo da área que tem algumas dúvidas, que quer esclarecer e que às vezes... Enfim, a gente está aqui e você vai descobrir junto com a gente tudo do mundo da segurança privada, como sempre a gente traz. Não é, Tavares? É isso aí, Cleiton. Hashtag 07. Estamos aí depois de algum tempo, né? Como falei para vocês em alguns vídeos, a gente está finalizando o nosso estúdio. Dependemos de patrocínio para você que tem interesse, né, em incentivar aí o podcast. Fale com a gente no direct e a gente vai entrar no acordo. Beleza? É isso aí, Cleiton. Vamos tocar esse barco aí. É isso aí. E antes de tudo, lembre-se, siga a gente, compartilhe nossos vídeos, curta nossos vídeos e o principal, comenta lá no vídeo, como a gente já falou. A gente vai trazer um de vocês, alguém aí da ponta, o cara que conhece o serviço, para estar um dia aqui com a gente, participando desse podcast. Tá bom? Então vamos apresentar os convidados? Isso aí. Alexandre Gomes, advogado, consultor em direito trabalhista e empresarial. Seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado aqui. Muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade, Tavares. Muito obrigado, meus amigos da mesa. Eu tenho a grata surpresa de poder dizer que estou perto de amigos, pessoas que fazem parte da minha trajetória também na segurança patrimonial. Hoje eu, como consultor trabalhista, né, segui essa minha carreira, mas estou muito feliz de poder voltar a falar sobre esse nicho muito importante, né, esse segmento que movimenta muito, né, a classe trabalhadora, principalmente no nosso estado. Nós temos uma quantidade de vigilante muito grande, pessoal de segurança patrimonial, seja corporativa, seja de empresas do segmento, seja de empresas de serviço. Mas, enfim, o meu objetivo hoje aqui, na qualidade de advogado, é poder alicerçar vocês dentro do que esse novo estatuto, né, essa reforma estatutária da segurança privada está trazendo, e poder contribuir também, né, com a dúvida dos nossos participantes desse podcast. E para somar, nunca dividir. Ok, pessoal? Tamo junto. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Prazerzão ter você aqui com a gente. E o nosso convidado também, Marcelo Mendonça. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu querido amigo Cleiton. Obrigado, Tavares, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse Segurança Podcast, um canal de comunicação para os nossos vigilantes aí, de muito matéria interessante, muito conteúdo técnico e de pessoas gabaritadas que vêm aqui a falar sobre o segmento, sobre a prestação de serviços. Espero estar aqui contribuindo da melhor forma com a minha experiência ao longo de 32 anos de carreira militando nessa área, e estou aí para o que vier. Isso aí. Bagagem tem, né, Tavares? Muita história para contar aí. Se for estender o assunto, com esses dois, podcast para 36 horas. 36 horas. Tá igual aquele banco lá que faz assim. Então, vamos lá, Marcelo. Fala pra gente, novo estatuto, o que isso impacta para o empresário? Então, Cleiton, vamos lá, né? Então, ainda tem muita novidade aí rolando, mas o estatuto é um projeto que já está tramitando há mais de 10 anos, né, na Câmara, tramitando. Foi aprovado recentemente, final de 2024. E ele traz realmente mudanças impactantes no nosso segmento, ao meu ver. Entendeu? Desde do próprio profissional, mas também para as empresas de segurança. A começar, acho que pelo reconhecimento da segurança privada como uma força de segurança auxiliar à segurança pública, né? Como um instrumento aí de interesse da segurança nacional. Então, foi criada uma política verdadeiramente de segurança privada, com a participação da administração pública e com alguns princípios que vão nortear essa política, e dentre eles está a valorização do profissional de segurança, bem como também o crescimento das empresas de segurança privada.
Então, eu acho muito importante, acho que isso vai causar realmente mudanças transformadoras no nosso segmento para melhor. E para o profissional também, consequentemente. Excelente. Alexandre, tudo que a gente coloca aqui é porque também são as nossas dúvidas, né? Vocês sabem que a gente está no campo aí junto com os outros colegas vigilantes, supervisores, coordenadores, gestores, clientes. E a gente traz vocês aqui como pessoas que possuem um conhecimento muito mais amplo, porque é do nicho de vocês, do dia a dia de vocês. Essas novas propostas que vêm dentro do Estatuto, né? Vou aqui meio que generalizar, mas a gente está vendo lá segurança em presídios, segurança em transporte público. Como é que, vamos aqui idealizar, como é que isso seria concretizado? Lógico que tem muitas coisas para acontecer até chegar à realização de um tipo de serviço desse, né? Mas qual é o teu entendimento para a gente chegar até lá e isso se concretizar lá para o profissional que está na ponta? Como é que a gente percorre esse caminho? Como você falou, né, é uma grande trajetória, né? Nós estamos aí com a lei muito recente, né? Ela é de setembro do ano passado, ela ainda está no período de vacatio, quer dizer, ela está no período de adaptações, muitas coisas serão colocadas em prática a partir agora do primeiro ano, né? Porque a própria lei prevê que tem um prazo para adaptações, né? Tanto das antigas empresas, né, daquelas que já estão no mercado há muito tempo para se adaptarem, quanto das novas que vão chegar já dentro desse esqueleto, né, que a lei determina. Mas assim, essa tua colocação ela é bem ampla, tá? Mas eu vou tentar trazer para uma linguagem que eu tenho certeza que os nossos colegas da ponta, aí, os vigilantes, o pessoal de segurança, vão conseguir compreender. Primeiramente, nós vivemos num país extremamente regularizado. E eu já vou começar fazendo uma polêmica, porque assim, eu não consigo entender como que um país como o nosso, com tantas leis regulando tudo, existem tantos desvios de conduta, existem tantos desvios de ética, de postura. Então, assim, é lamentável a gente ter tantas leis, acho que a gente não precisaria ter tantas leis para tudo, se, né, obviamente, a nossa população, os nossos empresários, os nossos trabalhadores, realmente se atentassem a trabalhar com as melhores práticas, com as boas práticas e, principalmente, trabalhando sempre com o prol da coletividade. Então, assim, falando dessa lei, ela veio para sanar, né, as lacunas do segmento de segurança privada, por exemplo, porque era muito comum, né, até bem pouco tempo, que pessoas com índole, né, um pouco duvidosa, tirassem da segurança patrimonial aquela institucionalizada, a empresa de segurança, serviços por preços mais baratos, né? Por exemplo, colocando pessoas não qualificadas para trabalhar, para exercer função, né, qualificada, especializada, porque o vigilante, a gente sabe que é uma profissão regularizada, é uma profissão que tem total controle do governo, né? A Polícia Federal bate firme em cima tanto de empresa quanto dos profissionais na ponta, mas havia lacuna, havia situações que o cara conseguia fazer gatilho. E agora, eu tenho certeza, eu analisando esse escopo da lei, eu tenho certeza que vai ser muito melhor, tanto para o empresário do segmento de segurança poder fazer um trabalho sério, pautado, e também o profissional que se especializa, que gasta seu tempo de conhecimento para poder se tornar um segurança de fato, ele saber que ele tem respaldo hoje para ter a manutenção do seu trabalho, tá, na atividade que desempenha. Por quê? Antes disso, antes de entrar especificamente na questão por que pode trabalhar hoje com um presídio, por que pode trabalhar no transporte aquaviário, ferroviário, rodoviário, é interessante a gente lembrar que o Brasil ele vem sofrendo, né,
uma investida pesada, né, de situações ilícitas que o próprio Estado tem tido dificuldade de combater. Então, a força auxiliar, que é a força de polícia, né, ela não dá conta. Então, vieram as guardas municipais, né, para auxiliar os municípios e também ficaram restritos, ficaram com dificuldades. E agora, né, os nossos congressistas perceberam que eles podem usar a mão de obra técnica privada, que são os seguranças, que são as pessoas que trabalham no ramo patrimonial. E, óbvio, foi a melhor oportunidade agora, como o Marcelo falou aqui no início, é um estatuto que levou muito tempo para ser desenhado, tá? Mas eu acho que ele chegou no melhor, Marcelo, que ele poderia chegar, porque, assim, para o empresário vai ser uma grande oportunidade de negócio, né? Desde que ele esteja preparado para isso, mas também a gente vai poder possibilitar que a classe de vigilância tenha mais campos de atuação. Por quê? Como eu falei, desculpa, eu vou tentar ser sucinto, mas a matéria é pesada. A questão é o seguinte, com os adventos da tecnologia, principalmente nas esferas de pagamento, vocês que estão aí na batida, vocês sabem, tem reduzido bastante o número de vigilância impostos, né? Porque não movimenta hoje mais tanto dinheiro, né? Por causa do Pix, por causa das transferências eletrônicas. Então, assim, muitas empresas têm perdido área de trabalho, né? Postos de trabalho, e a classe está ficando preocupante, né? O que eu vou fazer, né? Temos também a questão daqueles setores que não demandam, por exemplo, nenhuma ostensividade, então pode trabalhar desarmado. Então, obviamente, também tem optados por serviços de porteiro, né? Controladores de acesso, que não estão regulamentados nesta lei, tá? Já digo de passagem, essa parte da classe aí não está regulamentada nessa lei. E então, é um misto de situações, porque nós hoje, com o estatuto regulamentado, nós podemos abrir novas frentes de trabalho, ao mesmo tempo que vai exigir uma postura, né, por parte tanto do empregado, né, daquele que objetiva trabalhar com esse segmento, de se especializar mais, quanto do empregador de se enquadrar, né, de forma efetiva, porque a fiscalização, que já era rigorosa, né, Marcelo? Eu acho que a segurança é uma das áreas que mais sofrem com fiscalização. Isso aí eu não tenho dúvida. Porém, agora vai ficar mais sistematizada, entendeu? E aí eu já faço uma entrada, para terminar essa minha fala, eu faço uma entrada muito significativa no Estatuto, porque a lei ela tem 70 e poucos artigos, que para quem é do ramo já são muitas coisas para serem desmiuçadas. Mas ela também deixou umas lacunas muito abertas no que tange a regulamentação. Então, se você parar para ler qualquer artigo ali, por exemplo, de conduta, você vai ver, por exemplo, o vigilante para trabalhar em tão determinada área precisa de tal curso, assim, conforme regulamentação. Pode pegar qualquer artigo que você vai ver que está assim no final, conforme regulamentação. Essa regulamentação não é propriamente a lei. Não. São exatamente as portarias da Polícia Federal, são, os organogramas para poder serem cumpridos no administrativo. E, óbvio, se o empresário não estiver muito ligado, ele vai ficar engessado. Por quê? Se é passível de regulamentação é porque não está regulamentado. A lei é só o esqueleto. E dali para frente é um universo de possibilidades. Então, assim, já falei, se eu ficar, vou continuar o podcast todo, porque é um momento crucial para o empresariado, principalmente conhecer, né, ou reconhecer, porque os empresários, de uma certa forma, já conhecem a postura do Estatuto, né, na sua prática, no seu dia a dia, mas também para os nossos vigilantes, os nossos interessados em trabalhar no segmento de segurança, entenderem que não dá mais para chegar de orelhada. E para não perder o foco, hoje o próprio Estatuto determina, tá, que para ser vigilante pode ter o ensino fundamental, mas, por exemplo, para ser supervisor, para ser
Vigilante líder já não pode mais ser o cara de primeiro grau, ok, pessoal? Aquele antigo primeiro grau, o pessoal do fundamental, não cabe mais. O próprio estatuto diz que para lideranças começa a exigir nível médio para supervisões e, obviamente, para os gestores de nível superior. Agora está regulamentado, e aí agora o bicho pega. E aí, Marcelo, preocupa isso para o empresário, você colocar o vigilante lá dentro do transporte público? Como fica a cabeça do empresário sabendo que o teu profissional está exposto, né, no meio da multidão, ali correndo risco de diferentes fatores que podem acontecer a qualquer momento? Sim, preocupa muito, na verdade. A gente está aguardando justamente essas regulamentações, né, que vão surgir certamente para poder esclarecer melhor alguns pontos da lei, para a gente entender melhor e aí sim partir para essa oportunidade de mercado. Eu estou muito otimista com relação ao estatuto, né, todas essas oportunidades que estão sendo criadas aí de prestação de serviços, como eu te falei, até com uma força realmente auxiliar da segurança pública. Uhum. Então, quer dizer, tem muito espaço para que possa ser desenvolvido os trabalhos, mas vamos precisar realmente de profissionais competentes e de condições de trabalho, né? Hoje, em condomínios, em clientes, em empresas, muitas vezes você já não encontra uma condição satisfatória. Imagine no transporte rodoviário, por exemplo, tem muita dificuldade como ia ser aplicado. Mas eu acho que vem para somar, eu acho que vem para melhorar sim. Eu acho que criando as condições, isso vai mitigar riscos, entendeu? Vai dar mais segurança para a nossa população. E eu acho que também é uma necessidade, né, da nossa população, né? O Rio de Janeiro e grandes metrópoles sofrem com a violência e eu acho que a força da segurança privada está aí para auxiliar nisso, e a sociedade ela vai construir a segurança que ela quer usufruir, entendeu? Então, se você tem condições de... Quem não quer ter uma segurança no transporte coletivo, no transporte público, no metrô, né? A gente vê os agentes patrimoniais do metrô, quando a gente se sente mais seguro quando eles estão dentro do vagão, né? Logicamente que eles não podem estar em todos os vagões ao mesmo tempo. Então, são coisas que a gente tem que criar os mecanismos para que isso seja fortalecido, o sistema de segurança desses segmentos. Mas eu acredito muito, né, que vai dar certo, entendeu? E mesma coisa no presídio, né? Eu acho que está ali já estipulado que a segurança privada pode fornecer a mão de obra para exercer essa vigilância. Então é construir, é treinar e aplicar os mecanismos para que a gente possa também ter rentabilização em cima desse segmento. Você que é um cara que sempre atuando, né? Contrata e está no meio, como o Alexandre falou, o ensino, né, sempre foge a palavra, a graduação, o grau de instrução vai subir. Sim. Hoje, atualmente, você é um cara que também está na área da segurança e ali lado a lado também com a tecnologia. É difícil encontrar mão de obra especializada? Ou você tem esse sentimento que a turma está procurando estudar mais, procurando se qualificar mais, ou você entende que, mesmo com esse alerta do Estatuto, com muitas mudanças vindo por aí, o pessoal ainda não tem ainda um interesse de estar melhorando, se se qualificando profissionalmente? Tá fácil encontrar gente qualificada? Não tá a mesma coisa? Qual é o teu sentimento quanto a isso? Eu tenho ainda muito receio com relação a esse aumento, né, essa elevação do nível da segurança, né, da escolaridade, né? Apesar de ser agora o ensino fundamental exigido, né, ainda é permitido que os antigos que estavam no mercado continuem exercendo, mesmo sem essa instrução. Uhum. Mas o próprio mercado já exige uma qualificação superior, existe uma demanda de trabalho para isso, né? Então, você, quando faz um processo seletivo, você prioriza os que têm um nível de técnico, um nível de conhecimento maior. Então, e tem universo para isso, tem mão de obra. O problema da mão de obra no Brasil está geral, de dificuldade de você de recrutar, né, e de manter esse profissional, de reter esse profissional, os bons profissionais, né? Mas eu acho que a gama de universos que tem de conhecimento disponível na internet, gratuito, como os canais do próprio podcast, né, e outros meios, isso vem fortalecendo, vem aumentando o nível de informação que é disponibilizada para o profissional, para ele buscar o autoconhecimento. Então, isso a gente tem percebido, né? Muitos têm os cursos de gestão de segurança, muitos estão promovendo diversos cursos de análise de riscos e tantos outros cursos para realmente alavancar sua carreira. A gente tem percebido, eu tenho percebido isso, uma mão de obra mais qualificada, mais interessada. Dentro do segmento da segurança, eu percebo isso, entendeu? Apesar que eu tenho até uma ressalva
com relação à própria lei, que é o nível de aprovação, né? Vocês viveram muito isso. O nível de aprovação hoje é 60%. Então, basta 60% para ele ser aprovado. Então, 40% ele não está dominando ainda. Então, poucas empresas fazem o teste de armamento, né? Do manuseio do armamento. E quando você vai se deparar com um candidato a uma vaga de vigilante para trabalhar no segurança armada, em que ele não tem domínio do armamento, mas ele foi aprovado, mas ele não tem o domínio do armamento. Então, você tem que aplicar mais um teste nele para poder ter a certeza realmente que ele está preparado para prestar um serviço de responsabilidade tão grande quanto é o serviço de segurança armada, né? E só pegando uma carona aqui na conversa do Alexandre, né, com relação ao impacto da lei, acho que a criminalização, né, de quem está hoje oferecendo um serviço sem estar devidamente autorizado pela Polícia Federal, e também não esteja aplicando os profissionais corretos na prestação desse tipo de serviço, eu acho que esse também é um grande ganho da criação da lei, né, do estatuto, né? É a criminalização de quem presta o serviço e também as sanções para quem contrata o serviço. Então, quando você contrata uma segurança clandestina para fazer uma segurança de um evento e coloca lá profissionais armados sem a autorização da Polícia Federal, então coloca em risco toda uma população, risco a imagem do empresário que está produzindo o evento, e todo o segmento como um todo também sai desvalorizado quando uma mão de obra dessa desqualificada faz uma ocorrência, uma atitude que não é a melhor possível. Entendeu? Marcelo, não é porque eu estou na sua frente não, mas assim, quando você iniciou sua fala de otimismo, é claro, porque você é um empresário competente. Então, assim, para isso que está vindo, você tem a competência e o know-how para exercer e atender os requisitos legais. Isso é um ponto. E um outro ponto é que realmente vai tirar algumas empresas que se aproveitam, né, e colocam qualquer coisa, oferecem qualquer tipo de serviço, né, e alguns tomadores que não entendem do segmento aceitam aquela empresa que está oferecendo um serviço que às vezes está negativo no final das contas, ele não investe, não faz treinamento, não capacita a mão de obra, né? E aí esses 40% que às vezes ele absorveu o cara aprovado com 60% e os 40% que ele poderia investir no profissional para, né, ele conseguir atingir perto de 100%, porque assim, 100 é a perfeição, né? Mas perto de 100%, ele não promove isso dentro da empresa dele. Ele não tem um setor estruturado de treinamento, capacitação e etc. E acompanhamento. Esse também é um outro ponto muito importante. Então, assim, quando a gente iniciou aqui essas colocações do Estatuto, é que, da minha parte, é um pensamento meu, se hoje já existe alguns gargalos, já existem algumas preocupações vindo tudo isso, é bom para o mercado? É muito bom. É bom para o segmento? É ótimo, sensacional. Sobreviverão aqueles que estão melhor adaptados e vão atender todos esses requisitos legais que estão sendo colocados aqui. Esse é o ponto. Mas o profissional que está na ponta, como a Alexandre colocou, se ele não buscar atrás, nem toda empresa, vem cá, meu filho, vamos ali para a sala de aula estudar um pouquinho. Se ele não der o primeiro passo, se ele não tiver a iniciativa, né, de estar indo, buscar conhecimentos, se aprimorar, sair do ensino fundamental para o médio, do médio para um superior, ainda existe algumas coisas que a gente vai demorar um pouco a se adaptar. E toda essa novidade, a gente ainda... É um pensamento meu, posso estar equivocado aqui, chutando muito longe do gol. Pelo menos aí uma década para que a gente, todo esse conteúdo, todas essas oportunidades estejam retilíneas ali, fluindo. Lógico, vai ter seus altos e baixos, que é do mercado, mas indo. Porque eu penso que tem muito tomador de serviço que só pensa no preço, porque às vezes é um órgão público, é o mais barato, né? Achar que a empresa tem um montão de notificações porque você não fez, mas ele não entende o mercado, ele busca ali, né, atender. E os profissionais, aí eu posso falar pelo Cleito também, quando a gente pega um processo seletivo, você citou a questão do armamento, mas quando a gente... eu, pelo menos, faço a seguinte pergunta. Profissional, dos seus direitos,
dos seus direitos. Olha só, me diga aí quais são os seus direitos de acordo com a Polícia Federal aqui está pregando. Porque é matéria de aula, está dentro da grade curricular dele. E eu vou falar, sem medo de ser feliz, 90% não sabe. Não sabe. Infelizmente. Então, eu vou aproveitar, né? Peço vênias aí, desculpas, porque assim, o Marcelo falou coisas importantes, você acabou rebatendo. Primeiramente, também quero destacar o otimismo do Marcelo. Vocês perceberam como que o cara é otimista com a atividade dele, né? Parabéns, Marcelo, por essa pegada. Eu acho que os empresários, assim, têm chance realmente de fazer a diferença, né? Porque todo segmento está saturado de alguma forma. Qual for a área que você pegar, tem saturação de mercado, porque o Brasil é um país muito grande, muita diversidade de coisas. Então, assim, parabéns, Marcelo, por essa tua pegada otimista. Mas eu quero acrescentar, por exemplo, na fala do Marcelo, que eu sempre fui um incentivador de que nós temos que buscar especialização, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar conhecimento técnico, principalmente, e diploma. Porque, assim, nós temos uma fábrica de diploma no Brasil. O Brasil tem diploma para tudo, mas eu acho que tem que ter o diploma. Eu não acho... Desculpa, Marcelo, você falou que o cara pode pegar autoconhecimento. O autoconhecimento é para estruturá-lo no dia a dia dele. Mas ele tem que passar pela cadeira do conhecimento, sim. Ele tem que sentar numa mesa e uma cadeira, pegar papel e caneta e fazer anotações. Ele tem que ter um norteador. Por quê? Nós temos um problema grave no Brasil que nos últimos 30 anos aí, a qualidade de ensino caiu absurdamente. A qualidade de ensino caiu e a disponibilidade de ensino aumentou. Então, assim, de conhecimento está disponível. A internet ajudou muito isso, muitas pessoas têm acesso a várias coisas, tem muitos cursos pela internet, tem muitos podcasts que abrem a mente, sim, mas a qualidade diminuiu porque as pessoas hoje se condicionaram a ter tudo de forma mastigada. O que nós temos hoje, eu falo como profissional, tá, pessoal? Advogado. O que nós temos hoje são pessoas que são aqueles papagaios de pirata. Só repete o que ouve. Não faz o senso crítico, não busca a informação na fonte para poder formar o seu próprio pensamento. Se 2 ou 3 falarem aquela mesma coisa, ele vai repetir. Ele não vai parar para pensar se aquilo ali está certo ou está errado. Então, assim, pegando o que o Marcelo falou, por exemplo, eu penso que vigilante tem que estudar. Tem que estudar, sim. Ele tem que aprender, principalmente nos tempos atuais, ele tem que aprender postura social. Porque, olha só, ele vai lidar ao dia a dia dele com as pessoas de onde ele vive, que são os seus vizinhos, a sua comunidade, a sua classe, mas ele vai lidar também com pessoas de classe mais altas, nos postos de trabalho, trânsito de pessoas de toda a nacionalidade, de vários pensamentos. Então, assim, se ele não consegue se comunicar bem, posturar bem isso, ele coloca o seu contrato em risco. Então, eu penso, ele tem que se esforçar também. E o empresariado ele tem que, de alguma forma, incentivar. Como você falou também, qual é a maior dificuldade hoje para a qualificação por parte da empresa? É porque, por exemplo, se eu quero me especializar em uma área, qualquer segmento, eu saio do meu plantão, vou para minha casa, me matriculo num curso, faço o meu curso, pego o meu diploma e sigo minha vida. Ninguém pagou por isso. Mas no Brasil, por exemplo, nossa legislação prevê isso, que se o empresário oferecer o curso, ele tem que dar o transporte, ele tem que dar a alimentação e tem que pagar o dia. Por quê? Porque aquele dia da folga, o cara está estudando. E se ele está estudando, ele tem que receber por isso. Então, veja a complexidade da coisa. Mas aí, só dando... Pode falar. Você não acha que o interesse do vigilante em melhorar, se qualificar, não esbarra na parte financeira? Porque a remuneração do cara... eu sou um vigilante com o ensino fundamental. Porque agora a legislação exige que ele tenha um ensino fundamental. Mas e a remuneração? Porque o cara vai ganhar a mesma coisa. Aí o cara, não, vou fazer uma faculdade, vou fazer a faculdade de gestão, vou fazer uma pós-graduação, eu sou um vigilante pós-graduado.
mas vou ganhar a mesma coisa do que ele, que tem um ensino fundamental. E aí você vai subindo hierarquicamente, né? Virei supervisor. Bacana, legal. Aí você vai olhar o peso da categoria, o cara não, virei coordenador. Ah, mas eu tenho MBA, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho especialidade em não sei o quê. Uma responsabilidade desse tamanho. Sim. E uma diferença salarial desse tamanico. É verdade, concordo. Então, quer dizer, isso desestimula o cara que está lá pensando, pô, vou fazer uma faculdade, vou procurar. Isso é para enriquecimento próprio, aumentar o seu próprio conteúdo. Porque se ele for pensar profissionalmente, não é um passo muito largo, é um passinho. Porque o que paga as contas dele é a remuneração. Então, às vezes o cara pensa, é melhor ficar aqui no meu postinho, cumprindo minhas 12 horas, Sim. do que eu fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, virar um supervisor para ganhar 300, 400 reais a mais e ficar cheio de papel, com um monte de gente me perturbando, ficar para lá e para cá, me estressando. Não acho... Mas deixa eu te fazer uma outra provocação. Mas veja bem, vocês acabaram de falar aqui sobre a questão, por exemplo, da ausência, né, de técnica. Por exemplo, o Marcelo falou sobre manuseio de arma. Manuseio de arma, a gente sabe que é difícil. Aí eu já vou fazer também uma defesa. Porque, olha só, manuseio de arma tu só pode fazer mediante supervisão, né, e em local específico. Então, por exemplo, o máximo que um vigilante faz, se fizer hoje, que eu não vejo também, tá, gente? É uma crítica, mas é verdade. Eu não vejo mais o vigilante fazendo a passagem de arma de forma correta na hora de transferência de posto. Já viu isso? Acabou. Porque antigamente tinha um ritual para fazer passamento de arma, né? O cara tinha que abrir a arma, o cara tinha que tirar as munições, o cara tinha que passar a munição na mão do outro, o cara tinha que dar a arma aberta. Não era verdade? Isso Naquela é pregado ainda, assim. né? Agora... Hoje em dia, o que você mais vê, eu vejo direto acontecer, até quando eu estou na rua, no banco, por exemplo, passagem de arma em banco na rendição de almoço. Cantinho, o cara pega, toma e segura com o filho já bota no couro, tá doido pra sair. Mas então, falando da especialidade sobre a questão técnica do vigilante, eu faço a crítica e eu peço que os colegas fiquem atentos. É o seguinte, óbvio, manuseio de arma não dá para se fazer em qualquer lugar, em qualquer situação, ok? Mas olha só, eu pergunto, desafio a vocês me dizerem, bota aí ó, embaixo, os caras vão ler e depois eles vão me falar. Coloca aí embaixo qual de vocês estão lendo o estatuto hoje, por exemplo, qual de vocês revisaram a sua última reciclagem, os treinamentos foi aplicado na reciclagem, sabe? E qual de vocês hoje consegue entender, baseado no que vocês aprenderam, tá? No curso de formação. Tem gente aí de 20 anos, 30 anos, 15 anos, que nunca mais pegaram naquelas apostilas. Então, questão técnica. Eu, como advogado, eu tenho que ler o Código de Processo praticamente todos os dias. Quando eu não leio fisicamente, eu tenho que abrir meu celular para dar uma olhadinha, porque eu esqueço. Agora, imagina o cara que estudou aquela carga horária reduzida, que agora até aumentou, né, Marcelo, um pouco mais a carga horária. Mas, assim, qual deles que pegaram as apostilas dos cursos de formação, de reciclagem, nos últimos 30 dias para dar uma olhada e ver o que está deixando de fazer? Eu faço esse desafio para eles. Por quê? Porque não é só... Não estou falando da instrução do diploma. Apesar de que o diploma, eu volto a dizer, ele é muito importante. Porque, como você falou, é para o meu crescimento pessoal. E quando eu cresço, eu quero que os outros cresçam. Sim, sim. Quando eu melhoro, eu quero que os outros melhorem. Então, se eu sei o que eu estou fazendo de forma boa, eu vou querer passar para você e para todos que estão aqui presentes. Diretamente, você também incentiva o seu colega, quem Exatamente. Desde casa até o posto de serviço. Entendeu? Então, assim, eu não sei se vocês vão entender, mas eu estou aqui hoje para fazer provocações, porque, assim, eu acho que a classe precisa acordar. É a hora, né? Já passou. Só o otimismo do nosso amigo aqui não segura essa onda. Por quê? Ele quer empregar. Mas ele acabou de falar também, ele vai pregar os melhores, os mais qualificados, tá certo? E quem quer ser empregado precisa ter o autoconhecimento, a autossatisfação do que está fazendo, porque quando a gente se apresenta bem, tudo vai bem. Com raras exceções, claro, né? Porque o imprevisto acontece.
Mas, num contexto geral, quando a pessoa não se prepara, ela já sai de casa desmotivada. Quantas pessoas você não encontra por aí desmotivado para assumir um posto de trabalho? Oh. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu quero trazer essa provocação. A autossatisfação, ela vai fazer com que todos e tudo à volta melhore. Se você está com baixa satisfação e financeiro, então nem falar, porque salário é tudo de piso. Nós vivemos no Brasil pisos, tá? Todas as categorias, com exceções dos empreendedores, vivem de piso, tá certo? Engenheiro tem piso, advogado tem piso, médico tem piso. Agora, fazer, né, a diferença vai exigir mais esforço pessoal do que institucional. Não tem jeito, certo? É verdade, eu concordo com o que o Alexandre falou. E é aquela questão que você colocou no processo seletivo, né? Se a gente vai buscar um profissional que está com nível abaixo, você vai contratar para treiná-lo, isso não existe, né, na verdade. Né? Você pode acontecer de você detectar durante a tua experiência com o colaborador, né, lacunas, gaps, que você ali vai verificar que ele tem potencial, então você vai investir realmente em treinamento para que ele possa desenvolver esses potenciais. Agora, no momento da contratação, você vai escolher pronto, tem que vir pronto, exatamente, já pelas escolas de formação. E aí sim, você também como gestor, como empresário, cabe também escolher, né, os teus parceiros de negócio, no caso das escolas de formação, as melhores também que você realmente que entregam aquilo que você espera, né, dentro do que está exigido até dentro do estatuto, sim, né? Sim. A carga horária, o quantitativo de tiros, né, todo o que está ali já estipulado como meta, como referência. Então, você visitar as empresas de formação, fazer a reciclagem conforme a carga horária estipula, aí você quer diminuir isso porque para voltar logo para o posto de trabalho. Então, acaba sendo um tiro no próprio pé do empresário. Então, eu acredito que cumprir a lei, trabalhar junto com o colaborador no desenvolvimento é importante. E o que a gente puder facilitar no nível empresário, dentro do universo de custo cabível, a gente vai fazer, porque a gente tem interesse que o nosso colaborador preste o melhor serviço, entendeu? Agora, o tomador de serviço, ele tem que ser coparticipante nisso, entendeu? De enxergar valor nessa prestação de serviço para poder perceber isso e também financiar isso de alguma maneira, né? O prestador de serviço, ele é um repassador de custos, né? Em que ele cobra uma pequena taxa para administrar essa gestão de serviços. Então, se o cliente não percebe isso, essa qualidade, ele não percebe esse valor, ele não vai investir na empresa, ele não vai querer buscar financiamento em treinamentos, entendeu? Muitas vezes ele quer jogar isso também para o próprio contratado, né? E aí não adianta, uma mão única não funciona, tudo ser construído no caso aqui eu vou botar em 6 mãos, que também o profissional ele é parte integrante desse processo também, no desenvolvimento. Justamente. Essa tua questão que você coloca do tomador, você acha que você como empresário, porque ele quando ele te contrata, ele quer o melhor serviço, aquela coisa toda. E da mesma forma que você quer o melhor profissional para você, ele quer para ele não só a melhor empresa, mas o prestador também. Você acha que todo contrato público-privado deveria ter, estou aqui chutando, tá? É só uma provocação para a gente pensar. Acho que uma cláusula com relação, se o vigilante essa para reciclagem é muito feia, né? A atualização a cada 2 anos, mas se ele tiver no meio, 1 ano depois, a sua atualização está estipulado no contrato, porque aí você pode cobrar por isso. Esse também é outro ponto. Que ele passe ali por um treinamento específico para a realidade daquele contrato. Você acha que isso seria interessante ter já como regra ou é só um caso específico, esporádico? Sim, tá, muito boa colocação. Eu acho que, na verdade, sim. Né? Os bids, né, de cotação de mercado, de propostas, né, muitas vezes, quando bem elaborados, e aí tem a especialização do pessoal do suprimento em desenvolver um bid bem construído, realmente com essas preocupações, juntamente com a área técnica, o usuário da segurança dentro da corporação, né, que vai gerir toda essa prestação de serviço. Então, essa construção do BID, colocando realmente as condições envolvendo treinamento, então eu quero que seja aplicado no mínimo esses treinamentos aqui, que seja apresentado um plano de treinamento anual no mínimo com esses seguintes conteúdos aqui. Então, cada empresa,
para atender aquele bid, para atender aquela regra de contratação, ele já vai precificar corretamente os treinamentos que ele vai desenvolver. Então é um ganha-ganha aí, todo mundo ganha. O contratante ganha porque ele está previsto tudo que ele quis ali como questões de segurança para a companhia dele, né? Como critérios de segurança, como a empresa já está com as regras estipuladas ali, então ela já sabe realmente o que ela tem que aplicar, não vai ser surpreendida no meio do caminho, preciso fazer um treinamento disso. Pô, mas espera aí, isso não está dentro da minha precificação. Uhum. E precificação mal feita costuma quebrar uma empresa. Então é isso. Se você tem regras claras no momento da contratação, seja por uma carta convite, seja por um bid, seja por uma RFP, uma requisição de proposta, isso está bem construído, bem elaborado, e cada vez mais a interligação entre compradores, né, e prestadores de serviços, essa comunicação vem construindo uma única mais saudável, entendeu? De processos bem elaborados, que evitando retrabalhos, evitando contratos executados até o final de forma satisfatória. Então é isso, e permanecendo a empresa por mais tempo dentro só para deixar o Cleiton falar aqui, aí eu vou devolver aqui para o Alexandre, que você falou, né, que a legislação obriga o empresário, quando convoca aí o profissional numa folga para fazer um treinamento, um aperfeiçoamento, a empresa tem que custear lá transporte, alimentação e pagar o dia. E aí entra nisso aí. Se está tudo ali conjunto, já está tudo pago. Aí o vigilante é contemplado, né? Ele vai ser contemplado de forma correta ali, o que a lei determina, porque o empresário botou lá na proposta dele, cobrou tudo, o cliente entendeu, está de fato ali, e aí quando você vai executar já está todo esse esquema tudo fechadinho. Atende a legislação, que está pagando tudo para o vigilante, né? E a empresa está cumprindo ali o contrato dela junto com o cliente. No caso, só para pegar essa parte, nós sabemos que o nosso salário, né, aquele que o empregador paga, né, para nós no final do mês, ele, na verdade, ele contempla, né, o nosso dia de trabalho e o nosso descanso. O descanso ele já está pago dentro daquele salário, tá? Então, assim, eu não posso pegar o meu salário, por exemplo, de R$1.000 e dividir ele por 20 dias no mês, né? Que, em média, um trabalhador normal trabalha 20 a 21 dias, 23 dias, dependendo, né, do período, no mês, tá? Mas tem que contar os outros 7, que são as folgas, o sábado, o domingo. E óbvio que eu não estou falando da vigilância, não, porque a vigilância tem uma escala diferenciada, mas estou falando no contexto geral. Independente da escala do vigilante, né, eu tenho que falar para esse público que está aqui conosco, ele recebe pela folga dele, para ele descansar, tá certo? Mas se eu o convoco para vir à empresa neste dia, eu tenho que pagar de novo. Então, assim, é uma coisa que, se olhar direitinho, é puxado, né? Porque, assim, ele já está recebendo para ficar em casa, mas se eu chamo ele para vir na empresa, eu tenho que dar a passagem, aí é certo que aquela passagem não está no escopo, né? Ele não ganha passagem pela folga e também não ganha refeição, beleza. Mas o dia dele de descanso ele recebe no salário. Mas se eu chamo ele na empresa, eu tenho que pagar aquele dia também. E na maioria das vezes, que aí eu vou puxar a brasa agora também para o sindicato, né? Eu acho que o sindicato ele tem que trabalhar bem essa questão, alinhada com as empresas e com a classe que ele representa, porque o próprio estatuto diz isso, a lei trabalhista diz isso, que o legislado, quer dizer, é isso aqui, é a lei, né? Pode ser alterado pelo negociado. Sim. Então, assim, sindicatos, tanto do empregador quanto do empregado, precisam se alinhar, precisam ter convenções coletivas boas, né? Mas, assim, tem que alinhar porque, por exemplo, pode haver compensação de outra forma. Porque, assim, incentiva até mais, eu sei que os vigilantes talvez não vão gostar de ouvir isso, mas talvez incentiva mais que o empresariado faça melhores investimentos na capacitação, porque se eu não precisar pagar pelo dia que ele vem na minha empresa, mas eu poder compensar de outra forma, fica mais fácil. O problema é que hoje eu posso dizer isso porque eu estou na advocacia e eu faço defesa também de empresa. As margens de lucro de um empresário no Brasil são poucas. As pessoas pensam que são muitas, não são muitas. São poucas, porque olha só, o custo operacional, o custo administrativo
salários, tributos e os imprevistos. Um carro que quebra, uma impressora que dá defeito, entendeu? Tudo isso está dentro daquele mesmo valor do contrato. Estou falando mentira? Não, está correto. Entendeu? Está tudo dentro daquele mesmo valor do contrato. Então a margem de ganho real do empresário é baixa. Então, se as convenções coletivas, os sindicatos, né, vamos falar assim, conseguirem, né, se alinhar de verdade em prol da melhor condição de trabalho para ambos os lados, eu acho que todos têm a ganhar. Por quê? Porque senão sempre vai ser colocado na ponta do lápis perdas. Porque segurança durante muitos anos foi visto como prejuízo, visto como gasto, nunca foi visto como investimento. De um tempo para cá, diante de toda a problemática social que a gente está vivendo, que as pessoas começaram a acordar um pouco. Mas segurança sempre é visto como gasto. Então, assim, essa mentalidade tende a melhorar. Eu espero que melhore o mais rápido possível para que as pessoas consigam entender e consigam valorizar, né, esse segmento de forma correta. Não, entrou em outro assunto, eu já estou pensando em outra... Manda. em outra coisa. Você estava falando da parte comercial lá, treinamento, aí eu lembrei da parte onde o tomador não valoriza, né? Ele quer sempre mais barato, o mais barato. E aí eu ia perguntar se não cabe ao comercial usar essa expertise junto ao tomador e mostrar para ele, olha, se a gente promover treinamentos, se a gente incluir isso no custo, você vai ter um serviço melhor. Você vai ter uma qualidade melhor no serviço prestado. E tentar repassar isso de alguma forma. E aí a gente aproveitar a mão de obra interna, o que mais a gente vê são oportunidades, né? E a gente busca no mercado. E tem prata na casa. Acho que poderia treinar mais pessoas internas. Aquela questão que você falou da qualificação. Muitos se qualificam até buscando oportunidades. E quando surge a oportunidade, entra gente de fora. Ou a própria empresa não tem esse olhar interno, ou não pega lá o carinha, pô, vem cá, você estudou, você fez gestão, abraça o cara, vem aqui, pô, vou te treinar, eu vou te preparar, quem sabe um dia, não consegue, será que a gente não consegue passar isso lá para o cliente? No caso do privado, né? No público não tem nem... Consegue, cara, consegue, eu acho que consegue. E mudar essa cabeça do cliente. Esse é o nosso desafio mesmo como empresário, demonstrar o valor da sua prestação de serviço, entendeu? Para que ele possa remunerar você por aquela que você está entregando a ele um serviço de qualidade. Não é fácil, nem todos os tomadores estão abertos a isso, mas como eu falei, cabe a você, empresário, né, mostrar os teus diferenciais para poder realmente que o cliente perceba isso na gestão dos serviços e resolva realmente aumentar o orçamento dele com aquilo, como o próprio Alexandre falou, não tratando aquilo como uma despesa, mas tratando como um investimento que vai propiciar redução de perdas. E nós estamos falando de redução de perdas, aumento de margem de lucro. Então, a segurança ela sendo vista isso como um elemento de redução de perdas, de proteção, de mitigação de riscos, de um serviço de qualidade, o cliente tende a pagar o que realmente vale, né? Vale o quanto pesa. Então, cabe ao comercial, cabe ao empresário fazer isso. Não é o que a gente vê muito, né? Porque dizem, né, uma regra do mercado, fala o mercado é ditado o preço é ditado pelo mercado, né? Que infelizmente não pode ser, né? Porque tem toda uma precificação, uma base de formação de custos, salários, insumos, benefícios, uniformes, né, e equipamentos, né, supervisão, administrativos, custos operacionais e administrativos, como o Alexandre falou, de administração da empresa, que isso tem que ser repassado. Senão, e aí começa o comercial para se sujeitar, para conquistar o contrato, acaba se submetendo a preços inexequíveis e que vai quebrar a empresa. Pior que muitas vezes o empresário nem está percebendo isso. Isso é o que é o pior, porque ele não faz a medição correta, né, da precificação, do que está entrando, de faturamento que está saindo de custo de realização do serviço. Ele não mede isso, ele vê isso de uma forma geral, está sobrando no caixa, não está sobrando no caixa. Então,
ele não percebe isso, muitas vezes a própria precificação, a própria planilha de custos não está corretamente elaborada, então ele acha que está ganhando, ele acha que está ganhando 3, está perdendo 3 muitas vezes. Uhum. Então a margem realmente de contribuição hoje no segmento da mão de obra é muito baixa, devido à competitividade acirrada do setor. Mas você tem que entregar mais, com menor custo, sim, mas o teu custo tem que estar tudo coberto. Então, se eu me proponho a fazer um serviço e lá eu tenho lá toda uma estruturação de preços, e no final das contas eu me proponho a ganhar 5% que seja, eu tenho que estar certo que eu vou ganhar 5%, apesar de que tem imprevistos que podem acontecer. Mas, pelo menos, eu sei que ele tem 5%. Agora, não posso eu estar achando que eu estou ganhando 5% e estou perdendo 5%. E aí quebra a empresa. Então, isso impacta o vigilante muitas das vezes, né? Igual a gente vê muito por aí, acredito, deve ver muito mais do que a gente. Muitas das vezes em alguns lugares, empresas com vigilante com benefício atrasado e uma série de coisas e acaba repassando isso chegando até o vigilante por uma falta de administração interna. Sim. Né? E quem sofre é a mão de obra na ponta, né? E aí já passa para o cliente, aí vira o cachorro correndo atrás do rabo, né? É verdade. E aí continua essa imagem ruim da segurança. Então, quero chamar a atenção dos nobres colegas, né, e dos colegas que estão em casa. Por exemplo, né, o Marcelo deve ter prestado bem atenção aqui. No final, né, da lei, né, vem a tabela de custos praticada para esse ano, né, que vai atualizar, enfim. Mas veja bem, é aquilo que eu volto a dizer. Está aqui, ó, né, no final do estatuto, quem quiser puxar a lei vai encontrar lá, está dizendo a tabela de serviço. Aí, por exemplo, a Polícia Federal, que é responsável por fazer as fiscalizações, enfim, e os seus órgãos indiretos, veja bem, para fazer uma visita técnica para a abertura de uma empresa de segurança, a Polícia Federal, né, o governo, não vou falar Polícia Federal porque fica restrito a ela, mas não é o governo, a Polícia Federal só vai executar. Mas, de qualquer forma, ó, são R$ 4.380 para uma visita técnica do órgão fiscalizador para uma empresa abrir. E, obviamente, que eu estou falando da primeira, do nascedouro, mas todas as vezes que a Polícia Federal for fazer fiscalização, ela vai cobrar pela ida. Aí depois vem aqui, não vou falar todos, tá? Mas só para vocês verem, ó, vistoria de instalação de serviços orgânicos de segurança privada, ou seja, para empresas que adotam esse serviço, né, de orgânico, ela cobra R$ 2.920 e por aí vai. Não vou falar muito, mas vamos lá. O que me chamou a atenção para falar sobre isso aqui, que as pessoas se ligam, né, muitas vezes, por exemplo, autorização de uso provisório de arma de fogo, munição, equipamentos, apetrechos, né, de recarga e outros produtos controlados, R$ 730. Sabe o que é isso aqui? É para o transporte da arma. Então, assim, até para um evento, vamos imaginar um evento público de rua que for armado, que muitos não são, mas só para você entender. Para sair com armamento, deslocar ele de um local para o outro, além de pedir autorização, você tem que pagar esse valor para fazer esse transporte de arma. Por quê? Porque mesmo uma empresa regularizada, se ela fizer transporte de arma sem comunicação e sem pagar pelo transporte, ela está caindo no crime de porte ilegal de arma. Sim. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falei desde o início. Nós temos um país muito regulado. O Brasil tem muitas regras para tudo. E isso aqui, muitas vezes, não está no escopo do contrato, porque o cara não tem como prever. Tá certo? Então ainda tem que contar com essas coisas que podem acontecer no curso. Tá certo? Então, assim, é amplo, tem assunto demais aqui. Eu quero aproveitar esse ganchinho, talvez não seja o tópico, mas eu vou trazer já, porque aí se a gente não falar, depois a gente já falou, que as empresas hoje, até para fazer seguro, precisam estar atentas ao Estatuto da Segurança Privada, porque se a empresa contratada não tiver com todo o seu, toda a documentação, com sua organização, tá, administrativa, e o tomador contrata ela sem observar isso, sem as devidas certidões e tudo mais, ela faz seguro e ela não recebe seguro se acontecer sinistro. Então, olha
onde nós estamos. É um trabalho muito sério, muito técnico e que precisa de atenção de todos os lados. E, obviamente, que o nosso colega da ponta, ele não tem obrigação de saber isso, não é função dele saber, mas ele precisa entender que ele veio para um segmento extremamente regulado. E olha, se você quer crescer aqui, se você quer melhorar a sua condição de vida nesse segmento, o caminho é a instrução. Tem que estar instruído, tem que estar capacitado, porque o Marcelo falou aqui também, não dá, numa primeira análise, para você exigir ou até mesmo capacitar. Você tem que ter o mínimo, que é o conhecimento. Os diplomas, as atas reguladas, a documentação toda esquematizada, porque o cliente, na maioria das vezes, quando ele quer implantar posto, ele não dá tempo, né, Marcelo? Não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. O cara quer que já saia uma empresa já entrando no próximo plantão com outra. E aí eu te falo, e o tempo de adaptação? Cadê? Onde que ele fica? Não tem. Então o Marcelo falou bem, não dá sempre para capacitar. Mas as pessoas chegando capacitadas, elas tendem a fluir. Não é isso? Eu quero fazer esse parâmetro. Porque assim, tá vendo? A gente vai e volta. Tem responsabilidades de todos os lados. Sabe? Tanto do empregador, quanto do empregado, quanto do tomador. Se um desses elos aí quebrar, acabou. Certo? Isso aí. Voltando um pouco para o Marcelo, na questão da venda do serviço, a parte comercial, que você tem muita bagagem nisso, imagina você, às vezes eu falo nos treinamentos, poxa, nós como os consumidores de algum serviço ou produto, a gente quer aquilo que está na propaganda, a gente idealiza, né? Você vai lá no McDonald's e vê aquela foto bonita do sanduíche, pô, tu espera que abra a caixinha e seja aquele sanduíche perfeito. Né? O negócio é todo bagunçado. E quando o comercial, eu penso que quando o comercial vai oferecer um serviço e o cliente está irredutível, que você oferece um serviço de vigilância, mas às vezes ele quer um misto, ou ele quer só um tipo de serviço com vigia, controlador, enfim. E você tá a fim de vender o serviço, você não quer perder aquele cliente e você acaba cedendo. Mas aí eu queria saber, se varia de comercial para comercial, ou vai da ética, da transparência, enfim, nesse caminho. Fala assim, cliente, olha só, você está me pedindo isso. Para eu te atender da melhor forma, a minha proposta é essa. Eu até atendo que você está me propondo aqui, você está pedindo. Será que eu vou ser sincero o suficiente? Mas vou te desenhar os problemas que vão acarretar no meio do caminho, porque você está contratando um serviço de profissionais que não são capacitados para esse tipo de serviço. Você aqui seria um vigilante, você quer botar um controlador, quer botar um recepcionista, enfim, por aí vai. Você quer botar profissionais com um degrau abaixo de especialização. Essa verdade, esse sentimento é passado sempre? Ou é só aquela coisa também do comercial? Não, vamos vender, não, eu faço tudo. Mas quando joga para operações para executar o negócio, veio aqui o seu Marcelo, me prometeu um montão de coisa e não está acontecendo. Tem que ser sincero realmente para o cliente entender ou só vender? E no meio do caminho ajustar? Como é que é essa coisa? Vai muito de cada um, né? Tem que ser sincero, logicamente, né? Tem que ser sincero, tem que ser transparente, tem que demonstrar esse valor da sua proposta. Você não está ali para vender preço, você está ali para vender uma prestação de serviços que vai solucionar os problemas do contratante. Então, você tem realmente detectar, identificar quais são os problemas dele e propor soluções que vão realmente resolver esses problemas, eu acho que ele tende a comprar o produto, né? Logicamente que isso vai muito de cada um. Então, o comercial está ali para bater metas, né? Então, ele fica preocupado com as metas. Então, poxa, eu tenho que botar o contrato para dentro. Não importa como é que vai executar, joga o abacaxi para o operacional resolver, né? Isso acontece? Eu duvido. Eu, como vivenciei os dois lados, né? Fiquei muitos anos na área comercial e também, por diversas vezes, né? Já tive pensamentos como esse, né? Mas ao longo você vai ganhando maturidade, você vai construindo, você vai vivendo na área operacional também.
Então, até chegar como empresário, eu fui construindo isso tudo, uma bagagem que me deu maior clareza com relação a tudo isso, né? Então, foi até interessante que outro dia liguei para um cliente, ele falou, estou de férias, me liga em fevereiro. Eu liguei em fevereiro, aí ele, poxa, eu acabei de renovar aqui com a empresa, me manda a proposta mesmo assim. Aí mandei a proposta, só com desencargo de consciência para ele, analisar, ele olhou, falou, poxa, gostei da sua proposta, realmente, percebi que tem um nível, né, um patamar superior, foi a palavra que ele usou, um patamar superior. Mas os preços são parecidos, tem um pouquinho mais caro, entendeu? Eu falei, não é questão de mais caro, é questão de preço justo, de questão de entregar o que a gente realmente se propõe a fazer. Entendeu? Agregar valor ali no negócio dele. Entendeu? Tá bom. Ele falou, tá bom, eu vou... Mas me liga em dezembro, que é a renovação do processo. Tá bom, te ligo em dezembro, vou anotar aqui na minha agenda. Mas chegou no mesmo dia, no final do dia, ele me ligou e falou, poxa, Marcelo, eu realmente gostei, senti que é outro, percebi que é outro valor, entendeu? Vou botar meu gerente aqui na ligação para a gente resolver fazer a troca. E assim fizeram, da noite para o dia. Eu fiquei muito feliz, cara, dele ter percebido esse valor. Porque foi justamente na abordagem que eu fiz, em que eu coloquei os diferenciais da minha gestão, da minha prestação de serviços, e ele percebeu isso e resolveu comprar, pagando um pouquinho mais caro, nada mais caro, porque a base de formação de uma empresa para outra é igual, dos custos, a base de formação de custos é igual, o que vai variar o que cada uma cobra para executar o serviço. Logicamente, você tem um pequeno diferencial, o meu uniforme custa 100, o outro custa 80, coisas assim razoáveis, que são tudo bem. Agora, quando você detecta uma diferença muito grande para baixo, é que realmente ali tá faltando coisa, que vai dar dor de cabeça e que não vai trazer problema para o contratante. Então, quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, tem esse ditado, quem paga mal, paga duas vezes. Então, o preço justo é aquele que realmente está ali. E eu trabalho com planilha aberta de custos, para realmente demonstrar essa transparência. Toda a minha proposta vai acompanhada na planilha de custos, seja no privado, seja no público. Somente no privado, que é onde eu atuo mais. E aí o cliente está vendo ali, poxa, está aqui salários, está aqui os encargos sociais, previdenciários, está aqui todos os insumos, está aqui o uniforme, está aqui o seguro de vida do profissional, está aqui o custo do treinamento que está lá envolvido também, tá? Até os meus diferenciais estão ali. Aí ele, mas que diferencial é esse aqui? Você está me cobrando? Eu cobro. Uma parte sua, uma parte eu financio também. Então, quer dizer, quando isso é jogado de uma forma transparente para o cliente, ele percebe esse valor e ele compra. As entendeu? condições de trabalho, ela é conversada nesse momento? As condições de trabalho para o vigilante? As básicas, sim, né? Tipo assim, na responsabilidade de quem é de quem. Né? Então, olha, você contratante, você tem que fornecer as condições de estrutura de vestiário, né? De alimentação, né? De cobertura, de abrigo, um profissional dentro das condições. Essa é uma obrigação do contratante. Então, isso é colocado tem que ser colocado de antemão para que você não pegue depois de assinar o contrato, tu chegar lá, o teu homem vai ficar, a Deus dará. A gente recebe muito comentário, né? A gente teve na outra oportunidade, comentário de vigilante falando, a gente, no meu posto não tem água, não tem micro-ondas, eu esquento a marmita naquele negocinho aquela marmitinha de álcool. Entendeu? E muitas vezes não tem nem banheiro. Não tem nem banheiro. O cara vai atrás de um container. Enfim. Aí, até o vigilante que está assistindo ter esse entendimento em que momento isso é discutido, isso é acordado. Justamente, a pergunta foi justamente para chegar onde você colocou. Para quem está assistindo, o vigilante às vezes não tem noção qual é o papel do empresário e do cliente, né? Antes de você iniciar, né, no posto de serviço. Para que você tenha a ideia de como surge as questões de condições de trabalho, estrutura, né? Como eu vou fazer esse serviço aqui acontecer, né? Porque depende da empresa, como o Marcelo bem colocou aqui, que ele coloca bem abertamente ali a planilha, o que é o quê, né? O que ele está cobrando. E também tem a parte do cliente, né? Eu posso fornecer, a empresa pode fornecer aí os equipamentos, micro-ondas, um armário, mas
na contrapartida, o cliente tem que fornecer um alojamento adequado, né, que tenha fornecimento de água, sanitários e tudo. Porque aí eu queria entrar, o Cleiton, no assunto que é agora que é a novidade do momento, que é o bem-estar psicológico do profissional, né? NR1. Né? Eu já meio que pulando tudo que a gente já falou. Por que tudo isso? Que eu fiquei muito na dúvida. A gente estava batendo papo antes, Alexandre, que o vigilante ele quer ganhar, né? Ele quer o dinheiro ali do salário no bolso. Se ele tiver a oportunidade de fazer isso, ele vai fazer. Se ele tiver a oportunidade de bancar 2 empregos, ele vai fazer, porque ele quer o dinheiro ali. Mas isso a gente sabe que o corpo vai sentir em algum momento, consequentemente a mente sente também, e por detrás disso tem a estrutura familiar que está ali, que depende dele, né? Tem as questões, como você colocou, que ele lida com um público diverso, né, no ambiente de trabalho, e ele tem que estar preparado para isso, como você bem colocou. Então é uma soma de situações que ele vai se impregnando, e se ele não tiver uma inteligência emocional, né, e não tiver treinado, né, e todo mais, todo um aparato, ele vai adoecer. Mas aí eu queria buscar esse entendimento com vocês dois, porque um lado, o Marcelo, é a parte da empresa que vai custear, de repente, uma ausência dele, porque vai ter que substituir, e da parte do senhor Alexandre, entender, né, como é que isso pode acontecer na prática. O que é essa NR1 aí, o vigilante ou profissional, né, a empresa tem a obrigação de cuidar, né, do bem-estar desses profissionais. Que aí já não diz o que é o vigilante, mas a massa é quem está na ponta. O nosso universo aqui é o vigilante. Mas como é que isso hoje, para nosso segmento, isso? O que isso vai impactar? Positivo, negativo? O que vocês têm em mente? Antes do Marcelo falar de custo, né, porque a parte financeira sempre fica com o empresário, né? Então eu vou falar da parte técnica, né, da NR, porque na verdade, como eu já falei várias vezes, acho que é a terceira vez que eu vou falar, nós vivemos num país extremamente regulado. E as NRs, elas já estão aí no nosso mundo há muito tempo, né? Desde que nós nos estruturamos como sociedade trabalhadora, nós temos as NRs, né? E as NRs nada mais é do que normas regulamentadoras, tá certo? E a NR1, na verdade, ela também já existe há muitos anos. Na verdade, agora ela passou por adaptações, ela passou por, né, modernização. Por quê? Para incluir exatamente as questões de saúde mental. Tá? Porque a NR1 ela trata exatamente da segurança do trabalho, das condições de trabalho, né, das garantias de saúde do trabalhador, por aí vai. E, obviamente, qual é a febre do momento da sociedade, qual é a doença que mais afeta a sociedade hoje? São as doenças mentais, né? São as doenças sintomáticas, tá? Começa na mente, obviamente, né? Mas, por exemplo, depressão, síndrome de pânico, e por aí vai, né? Tem várias outras, burnout, e por aí vai, né? Então, o que eu posso dizer sobre a NR? Na verdade, ela não é uma novidade, ela já existe, tanto é que ela é a NR1, nós já temos várias NRs, ela passou por essa adaptação para incluir o cuidado, né? Obviamente, mais voltada para o empregador, de promover um ambiente mentalmente mais saudável para os seus funcionários, né? Mas é óbvio, pessoal, que isso é um problema mundial, isso é um problema da humanidade. E nós passamos por isso porque nós vivemos cada vez mais num universo de estimulações, né, de estímulos visuais, estímulos mentais e principalmente os estímulos de consumo, né, onde nós somos bombardeados diariamente com coisas que a gente quer comprar e não pode, que a gente não tem dinheiro para isso, e a gente começa a se sentir extremamente incapacitado, sabe? E tá lá dentro da sua casa, acabou de sair do seu plantão lá, 12 horas turbulentas, ou não, mas tu sentou para relaxar, tu é bombardeado o tempo todo com situações que vão estimular seu pensamento. E aí começa. Eu sou bem-sucedido ou sou mal-sucedido? Eu sou vencedor ou eu sou fracassado? Eu consigo ou eu não consigo? E aí começa.
E aquilo, cara, quando entra na mente, acabou. Aquilo ali vai te destruindo. Por quê? Você olha para o seu vizinho, a grama dele sempre é mais verde. Tu olha para o empresário, ele está sempre mais rico. Tu olha, sabe, para tua família, você é o que menos tem resultado. E pronto, aí babou. Né? No contexto geral, tu já volta para o teu plantão soberbado, com a mente turbada, e você vai ter que prestar seu serviço, conforme a gente bem falou aqui. E aí, a NR, novamente, traz para o empregador a obrigação de regular isso. Como que ele pode regular? É realmente promover da melhor maneira possível um ambiente de trabalho mais saudável, tá certo? Mas a sociedade, né, a humanidade, ela não tem como controlar a mente. Então, assim, por mais que o Marcelo veja um vigilante mal arrumado, tá? O turno dele todo escarapembado, sem uma graxa, né? Porque antigamente era exigido. Antigamente, né, todo mundo é aquele ritmo militar. Padrão militar. Tinha que engraxar com o turno, tinha que limpar cinto, né? Tinha que limpar os metais do corpo, aquelas, né, os brevezinhos, aquelas coisas. Era obrigatório. Hoje em dia está tudo meio, né? É melhor nem colocar mais, né, Marcelo? É botar um sapatinho, uma calça de sarja mesmo, uma calça de pergal, uma blusinha e tal, para poder não ter muita coisa, porque quanto mais trabalho você der para aquela pessoa executar, mais ela vai se sentir pressionada. Então a verdade é o seguinte, é a dificuldade do empregado entender, tá, que as exigências do labor, né, vai fazer com que ele preste mais atenção. Ele está com a mente turbada e o empregador sequer pode aliviar aquilo. Mas ele tem que promover da melhor maneira possível um ambiente que ele, né, não seja responsabilizado. A minha linguagem que eu quero dizer é o seguinte, não será possível, tá, tratar questões mentais, mas qual é a obrigação que o legislador dá ao empresariado? É promover um ambiente mais favorável para diminuir as frustrações diárias do trabalhador. É isso. Agora fala sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro, na verdade. Vai parar na questão financeira. Eu, particularmente, eu estava preocupado com o Marcelo. Mas quando você falou não vai tratar o mental, eu fiquei mais tranquilo. Porque eu conheço uma meia dúzia que se entra, meu irmão. Tchau. Dá o atestado lá. Na hora. E aí, perceber isso é importante, né? Porque isso pode afundar uma empresa, né? Você ter um profissional com um estado de humor alterado e com a arma no coach, poxa, isso é preocupante. Então eu como empresário, eu tenho essa preocupação de realmente atender a legislação, que meu GRO, meu gerenciamento de riscos ocupacionais, possam estar bem elaborados de uma maneira que eu garanta ao trabalhador as melhores condições, tá? Isso vai envolver custo, mas se você olhar, eu trato como investimento, porque você tem um profissional licenciado pelo INSS, tendo que repor outro, faltas, isso tudo gera custo, Sim. né? Então você tratar isso de uma forma bem de acordo com a legislação. Então tem que ficar de olho que se meus supervisores não estão agindo de uma forma com assédio moral em cima do trabalhador, né? Eu colocar uma escala de trabalho que não seja fora da regulamentação. Fora da regulamentação, exaustiva. Então começar, cara, vou comprar tuas férias, fazer coisa que não está na legislação, comprar tuas férias, vou pagar, você vai trabalhar 36 horas aqui no posto. Então são coisas que realmente ali eu posso gerenciar de uma melhor maneira, mitigando os riscos e atendendo a legislação e propiciando um ambiente de trabalho melhor para o meu colaborador e para o meu cliente automaticamente. Então é nessa abordagem que eu vejo a alteração da NR1 como com a questão do bem-estar, né, com a introdução da preocupação com o bem-estar, com as doenças psicossociais, de uma maneira positiva, porque realmente é um mal que está afetando a nossa sociedade de uma forma acentuada. A gente tem visto um nível de afastamento grande por estresse, então isso também está na área de segurança da mesma maneira, mas não é uma coisa que envolve só as condições de trabalho. É difícil você separar, né, na questão da mente o que é de trabalho e o que é de casa. O cara vem com problemas que ele vem de casa, vem com problema do transporte público, ele vem cheio de problema que ele já chega no posto de trabalho já estressado.
Então, quer dizer, você tem que ter essa percepção, você tem que ter pessoas que têm um olhar mais diferenciado na supervisão, e eu promovi isso, busquei promover isso, vocês participaram disso, né? Muitas vezes uma supervisora, entendeu? Ou um treinamento com diversidade, Sim. né? Por buscar ampliar a mente da supervisão, também os conceitos da supervisão, tirando um pouco desse rigorismo, né? Da apresentação a nível que a gente exige, mas são 3 tópicos que a gente bate, né? Apresentação, postura e conhecimento técnico. É o nosso pilar de um bom profissional básico, né? No início. Então, quer dizer, a apresentação conta muito. Você não vai chegar no posto e ver o profissional lá com blusa aberta, blusa amarrotada, blusa suja, boot rasgado. Isso não vai contar. Não fica bem, né? Não fica bem. Então, a empresa tem a responsabilidade dela e o profissional tem seus deveres também. Então, isso vai ser exigido de uma forma normal dentro de um contrato de trabalho. O que é combinado não é caro, né? Então, a gente botando as regras claras, isso aqui é o que você tem que me entregar e eu vou entregar isso aqui para você. Então, é uma relação transparente, é o que eu procuro adotar na minha gestão da minha empresa, uma relação, eu costumo até dizer, parece até que é discurso, né, de vendedor, né? Por muitos anos, mas não é discurso de vendedor, é aquilo que a gente realmente foi ganhando maturidade ao longo de 32 anos de militância nessa área, que você vai vendo o que realmente onde a gente pode ter oportunidade, né, de crescimento, entendeu? E que no final de contas você quer aplicar aquilo para que esteja um ganho para a sociedade, deixe um legado, não só financeiro, porque eu tenho preocupação de deixar um legado para meus filhos, entendeu? Olha, então a empresa não quero que termine no meu ciclo de vida comigo, quero dar continuidade nisso. Então é importante você deixar um legado. Então eu vejo isso de uma forma muito positiva, entendeu? Toda essa questão da preocupação social no intuito de você garantir que a tua parte está fazendo. É o que eu procuro, fazer minha parte, garantir todos os direitos do colaborador, procuro remunerá-lo, e você falou tudo, salário, dinheiro, conta muito nesse aspecto, então eu prefiro pagar bem para ter um profissional bem satisfeito e vestindo a camisa da empresa, com todos os seus direitos cobertos e atendendo as expectativas, até extrapolando essas expectativas, como eu falei, são os diferenciais para você ser percebido não só pelo cliente, mas como eu estava falando aqui do linguajar que eu uso, mas eu costumo falar isso com o colaborador, vocês são meus clientes internos, entendeu? O meu colaborador é meu cliente interno. O vigilante que está na ponta, o profissional que está na ponta é meu cliente interno. Então, eu tenho que atender ele também da melhor maneira possível. Tudo que ele está precisando, eu procuro atender. Então, é o conceito que eu procuro aplicar dentro da gestão da minha empresa, entendeu? Mas parece utópico, mas não é utópico. Na verdade, é você colocar em prática governança, ética, respeito. Isso tudo só tende a ganhar, entendeu? Isso de uma forma geral no mercado. E quando você consegue enxergar e atender esse aspecto de forma ampla, tanto para o profissional que está lá na ponta, mas o teu time de retaguarda, que é todo o seu administrativo, a sua equipe operacional, seja os supervisores, coordenadores, gerentes, né, equipe administrativa, departamento pessoal, suprimento, toda essa galera também faz parte desse pacote. E quando você consegue contemplar isso, você automaticamente não é uma fórmula do bolo, mas é uma coisa bem lógica e óbvia, mas precisa sempre ser dito, o óbvio, né? Você vai ter a retenção do profissional. Porque quando você tem uma rotatividade, seja no cliente, ou seja internamente, no teu administrativo, você vai ter que dar essa volta toda de novo para ensinar rotinas, treinar pessoal. Isso demanda tempo, aí você vai sobrecarregar um mais antigo para que aquele antigo passe para o mais novo. E às vezes você não tem o tempo desejado, né? Principalmente operações, né, Cleiton? Operações explodem nisso aí. Mas quando você consegue abranger essa galera toda dessa forma, a sua rotatividade diminui. Porque quando você admite o profissional, seja vigilante, qualquer nível dentro da empresa, como você colocou, a regra do jogo é essa aqui, você vai me entregar isso, eu tenho que te entregar isso. Mas quando eu digo, vou falar pro time que é interno, né, seja de qualquer departamento, você também que tem que dar, não só a questão, né, a questão do conforto, mas você tem que dar a parte das condições de realizar. Né? Para eu satisfazer o meu cliente que está lá, que é o cliente
que é meu, é da empresa, é meu também. E aquele vigilante, aquele porteiro, vigia, recepcionista, entregue o que foi vendido lá na íntegra, a minha equipe tem que estar estruturada, né? Então, assim, é uma máquina bem... Mas Tavares, deixa eu pegar só esse gancho para fazer para vocês uma observação, que condições de estrutura a gente já até bateu, acho que o Marcelo foi muito feliz na fala, tem que negociar, tem que dar estrutura, eu entendo. Mas nessa parte, o que a gente está falando é de trato, de relacionamento, né? Uhum. Isso aí. Só para deixar esse parâmetro bem definido. E eu quero dizer para vocês, por exemplo, que hoje o maior número, tá, de ações trabalhistas que demandam, né, na justiça é por questões relacionadas a assédio moral, né? As maiores demandas hoje são de assédio moral. Mas tem um detalhe muito interessante que o trabalhador agora precisa ficar atento para fazer de forma correta essa ação. Precisa produzir prova. Precisa realmente fazer as comprovações reais de que você está sofrendo um assédio, porque eu vou falar uma coisa muito interessante, que poucas pessoas prestam atenção, e muitos advogados também não falam, mas o índice de indeferimento, né, do pedido de dano moral numa ação trabalhista é altíssimo. O judiciário trabalhista pouco dá reconhecimento de causa nas ações de assédio moral. Assédio sexual é outra história, estou falando do assédio moral. E por quê? Falta correta da produção da prova. Porque é aquilo que eu bato sempre, e eu não tenho medo de falar sobre isso, que eu acho que nós precisamos nos preparar. A sociedade precisa estar preparada, a sociedade precisa estar embasada. E as pessoas ainda delegam muito para terceiro as suas próprias responsabilidades. Então, é claro que um supervisor ele vai estar sempre na linha de frente para ser considerado um assediador. Porque não é o empresário que é o assediador. O empresário está lá cuidando das outras coisas, justamente. Ele está cuidando do administrativo, ele está cuidando da empresa, botando a empresa para rodar. Quem que está na ponta, pertinho ali do trabalhador final? É o supervisor, é o coordenador, é o gerente. Então, assim, pode reparar, a maioria das ações de assédio moral, o empregador, né, o dono da empresa, vai para lá de bucha, ele não sabe nem o que aconteceu direito. E não sabe mesmo. Não sabe, ele não viu, ele não estava lá na ponta, ele estava fazendo a empresa girar. E quando chega na hora, né, na maioria das vezes, aquele assediador do processo nem está mais na empresa para dizer o que de fato aconteceu, tá certo? Então fica um ciclo, né, muito ruim para todo mundo. Mas assim, voltando para o cerne da ANR, a ANR ela quer tratar, ela quer instrumentalizar para empregadores que precisa observar a segurança e o bem-estar do empregado. Não adianta. A ANR é para o empregado, ela não é para o empregador. Mas o empregador precisa botar de verdade aquilo para funcionar. Quando a gente fala de bem-estar mental, óbvio que eu fiz uma crítica pessoal, né, do que a pessoa espera da vida dela e acaba sobrecarregando em outro. Eu quero dizer também que o empresário ele precisa qualificar bem e conversar, passar, sabe, os valores da empresa para quem vai liderar. Porque se esse cara não entender os valores da empresa, não entender as finalidades que a empresa tem, o que a empresa busca, tu falou aqui de capital humano, o teu capital humano é extremamente importante. Desculpa, mas não é a maioria que pensa assim. O discurso, às vezes, é até muito bonito, mas na prática, o empregador não passa nem para quem vai, de fato, gerenciar aquilo. Então, assim, fica aqui a dica para os empresários, para aqueles que estão nos assistindo também. Não adianta você falar que quer. Você tem que mostrar para quem vai liderar o que você quer. E, se necessário for, é melhor você perder, sabe, o seu líder do que você estragar todos os liderados. Sim. Tá certo? Sim. Era isso que eu também queria deixar, porque assim, eu bato lá, mas eu bato cá também.
né? Tem que bater nos dois lados. É isso aí. E após o podcast, estaremos ao vivo com o doutor Alexandre, oferecendo dicas como produzir provas para o assédio moral. Na verdade, o ônus da prova na Justiça do Trabalho muitas vezes fica a cargo do réu, né, no caso, né? Da parte aqui do empresário, que tem que ter toda a documentação, e aí que justamente a minha preocupação de estar atendendo a legislação para me garantir de que realmente eu cumpri e fiz a minha parte, entendeu? E se acontecer, vamos tratar isso da melhor maneira possível também, se não é fugir disso. Eu costumo dizer um ditado do antigo gestor líder meu, a gente fica vermelho uma vez, mas não fica amarelo a vida toda. Então, fica com a cara vermelha uma vez, mas não fica amarelo a vida toda. Então, é cumprir o que está ali para garantir realmente as melhores condições. É muito importante isso que o Alexandre falou, de passar para teus liderados esse teu conceito, né, top-down, de cima para baixo, para que isso chegue na ponta, em quem está lá na ponta fazendo a fiscalização e gerenciando os serviços, provavelmente dito. Então, não é fácil, realmente não é fácil. E é como eu te falei, parece discurso, e realmente a gente quer, mas a gente tenta manter. Só para citar, cara, até na questão de reter, né, os valores, reter esses potenciais bons profissionais, que o mercado hoje está muito difícil de você ter mão de obra qualificada, porque o mercado informal hoje, né, propicia ganhos maiores, muitas vezes, do que o mercado formal. Então, você tem um supervisor, poxa, você quer um supervisor, tá lá. Você tem que ser ensino médio, né? Mas se você quiser um gestor de segurança, ele já tem que estar superior. E aí, quanto é que é a remuneração desse profissional? Ainda não está na convenção coletiva. Provavelmente vai ser tratada já em janeiro agora. Eu faço parte de várias comissões aí de negociação de convenção coletiva. Inclusive, estamos em negociação que trata do monitoramento, entendeu? Então, o segmento da vigilância abraçou, porque está dentro da legislação, a parte de monitoramento. Então, isso já está sendo definido, quais são os critérios lá de quanto é o operador, quanto que é o técnico, quanto que é o supervisor de monitoramento. E a mesma coisa vai ter o gestor de segurança na área da vigilância, propriamente dito. Então, quer dizer, eu acho muito importante a importância do sindicato obreiro, junto com o patronal, em fortalecer o segmento, sem esquecer, logicamente, a ponta que é o contratante, né, que você também não pode impactar em termos de custo, mas é que você tem que ter um nível salarial que propicie você reter. E qual é o meu diferencial com relação a todo o mercado e que eu mantenho, que muitas vezes me faz, quando o cliente não percebe esse valor, né, perder um contrato em função do que meu custo é maior do que o do meu concorrente? Porque eu pago uma gratificação hoje de 10%, que não é para metas, simplesmente eu pago para todos que cumprem com as suas obrigações e não pago para aquele que realmente... Eu nunca pago, eu sempre pago. Só vou deixar de pagar quando aquele profissional realmente já está na hora de ser até desligado, não merece nem uma reorientação mais, entendeu? O objetivo não é glosar, o objetivo é realmente motivar. Então tem um diferencial desse mercado. Então quando eu vejo na planilha de custo, o cara, né, poxa, você está aqui uma parte eu cobro, outra parte não cobra. E aí ele vê esse diferencial. Se ele perceber isso como um valor que vai agregar, ótimo. Se ele não perceber, ele vai, tira isso aqui da planilha. Eu não tiro, entendeu? Porque é um conceito que eu estou dando dentro da minha empresa, né, esse pagamento desse de diferencial, e que muitas vezes hoje já está sendo até incluído nas convenções coletivas. Né? Você vê no ACEI lá em São Paulo, teve já uma questão dessa, e assim vai. Então, porque está difícil você atrair e principalmente reter bons profissionais. Então, eu acho que a valorização, e isso aqui vai propiciar isso para o segmento, para os profissionais, uma valorização, entendeu? Talvez um piso salarial nacional. Eu sempre comento isso. Que sempre tem esse anseio da classe, né, trabalhadora, e se for uma coisa justa e que o mercado, a sociedade, como eu falei, a sociedade é que define isso tudo. Então, se ela estiver disposta... Eu tive uma experiência bem no início da carreira que o patrão ele prestava serviço para o aeroporto, Santos Dumont. E todo mundo sabe que tem todas aquelas regras de segurança, você tem que ter as credenciais específicas e tal, tudo aquilo ali é um custo, né? Você tem que passar por um curso e etc. E ele era
um camarada muito vaidoso, né? Então, o que ele fazia com aquela equipe para evitar a rotatividade? Ele proporcionava justamente... Ele não conseguia fazer para toda a empresa, mas fazia para esse contrato, que era justamente dar um percentual mais dentro do benefício de alimentação, né? Sim. Dentro do mês. É como eu faço. Porque ele copiou no Sindicato de Minas e de Espírito Santo, não sei se ainda deve ser até hoje, eu não acompanho, aquele profissional que não tem falta recebe a cesta básica. Então, como ele tinha as filiais nesses estados, Minas e Espírito Santo, ele falou, bom, para esse contrato eu vou fazer o teste. O profissional que não tiver falta e manter ali, nós mantemos uma retenção dele ali, que ele trabalhe efetivamente, tal, a gente vai dar esse plus. E engraçado que também já era para toda a empresa, era o enxoval, né, que chamava de enxoval, que era o fornecimento do uniforme quando o cara é contratado. Que ele vinha na bolsa, o pessoal mais antigo vai lembrar que no serviço militar o pessoal usava aquela bolsa meio que de viagem com o brasão do EB, né? Então ele tinha aquela bolsa com a cor da empresa e o logotipo da empresa e todo o enxoval do vigilante ali e enfim, o pessoal vibrava, né? Era o pessoal mais antigo, né? Era muito mais operacional que o pessoal de hoje. Então o pessoal vibrava nisso. Então a retenção de mão de obra para esse tipo de serviço, que foi um piloto ali, funcionou muito bem. Então isso aí é um diferencial realmente. O turnover é ruim para todo mundo, né? E é ruim, porque num segmento, num cliente desse, que você, para entrar, você tem que estar com um cara, além do curso já de formação, tem que ter um curso específico na área de segurança aeroportuária, você tem que pagar para uma credencial. Pô, aí um cara desse sai, regressado, fica doente. E a empresa tem que repor. Tem que repor. Verdade. Aí é o empresário chora. Agora, o profissional, ele se sente motivado com essa Sim. gratificação. Isso é o que eu tenho percebido com meus colaboradores, né? Eles vestem a camisa de uma forma interessante. Isso divulga na rádio entre os vigilantes, né? Então, muitos querem participar do processo seletivo da minha empresa, entendeu? E me pular de uma empresa para vir para a minha empresa. Então, é muito legal nesse aspecto eu perceber que eles compram a minha ideia e vestem a camisa e abraçam a causa. Muitas vezes o cliente não percebe isso, entendeu? Ele não, sabe, ele nem passa até despercebido por isso. Então, os que realmente enxergam isso como valor, estão dispostos a pagar por isso. Os outros, cara, é aquela questão sabe, também não está muito aí afim, não. Ele fala, não, cara, eu quero o menor custo, entendeu? E aí, cara, é aquela questão, para mim, hoje, o que é mais interessante? Muitas vezes o melhor negócio é não fazer um negócio. Também. Entendeu? Porque, poxa, não adianta fazer um negócio que vai me gastar energia, que eu vou contra os meus princípios, entendeu? Então, tudo aquilo que eu estou querendo aplicar e o contratante, vou me submeter a uma regra do contratante para poder atender os anseios deles? Não. Entendeu? Eu tenho aquela questão de posicionamento de mercado, entendeu? Hoje a minha empresa é essa, eu entrego isso, procuro propiciar uma melhor prestação de serviços e meu profissional satisfeito, e isso vai ser percebido pelo cliente, com certeza. Dentro desse universo de menor turnover, de maior proatividade, maior produtividade na prestação de serviço, comprometimento com tudo que a empresa quer entregar. Então, é a disponibilidade de você precisar do colaborador e estar realmente já, não, pode contar comigo, seu Marcelo. Pode contar comigo. Sim. Eu queria aproveitar o gancho que você falou da questão do monitoramento, né, que agora está na segurança, e agora a gente entra nessa área que eu mais gosto. Você é o cara. Da área de tecnologia, e vai ter tem aplicação de drones, e sim, as vigilâncias eletrônicas. Hoje, as empresas estão preparadas, acho que os profissionais estão preparados para esse universo da tecnologia que está chegando com força. E também, Alexandre, qual a responsabilidade civil e criminal para o vigilante? Né? O cara que vai estar lá com a bodycam, o cara que vai estar operando um drone, de repente dentro de um condomínio, ele avança num determinado andar e filma algo que não era para filmar. Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que a empresa está vendo isso? Como a empresa está ali se respaldando por alguma coisa? E o vigilante civil e criminalmente, ele pode responder alguma coisa, não pode? Como isso vai estar amarrado tudo junto? Então, eu percebo a inovação, né, a tecnologia como um processo natural de desenvolvimento da prestação de serviço, de integração, de propiciar mais segurança,
tanto para o cliente quanto também para o prestador de serviços, né? Então, quando ele está com a bodycam ali no peito, a câmera peitoral, eu enxergo isso como uma proteção daquela conduta profissional ali, do que ele cumpriu realmente o estabelecido dentro de uma situação conflituosa que possa surgir, com uma proteção que vai resguardar ali aquelas imagens gravadas de que a conduta dele foi correta, de que a empresa agiu correto, e de que, consequentemente, o cliente agiu corretamente dentro dos trâmites. Entendeu? Que ali o fato que surgiu, a inteligência que surgiu, o imprevisto, foi motivado muitas vezes pela outra parte. Então eu vejo a tecnologia com uma integração do serviço, mas que o elo fundamental de toda essa operação, de todo esse sistema, continua sendo o ser humano. E ele tem que estar preparado, entendeu? Ele não vai ter que fugir disso, não. Ele vai ter que se preparar. Entendeu? E a gente enxerga ainda realmente uma deficiência nesse aspecto, né? Ainda mais com os mais antigos, né? A questão do uso da tecnologia, da ferramenta tecnológica, de querer se interessar, né? A exclusão digital, a gente enxerga muito isso, né? Tem muito isso não só na segurança, como em todo o universo geral. Mas acho que você não pode ficar para trás, você tem que... E a empresa tem que promover isso, promover isso aí. Então, aí sim, a empresa cabe promover essa integração dentro dos conceitos de aperfeiçoamento, né? De que o profissional esteja realmente capacitado e familiarizado com os recursos tecnológicos disponíveis para execução. Então, o drone, realmente, a questão do drone, você tem que ter procedimentos, eu acho que tudo tem que ser procedimentado para poder cumprir aquilo que está estabelecido e mitigar os riscos. Então, você vai ter todo um roteiro de voo do drone já estabelecido e autorizado pelos órgãos competentes, né, que tem a legislação da ANAC, inclusive, que restringe isso. Então, você tem que ter todo esse atendimento e muitas vezes para mitigar os problemas, né? Problemas sempre vão existir, principalmente lidando com mão de obra, mas cabe a nós, como gestores, né, e líderes, promover realmente todo um procedimento estabelecido, normatizado, para que o vigilante possa se sentir protegido e cumprindo aquilo e vai estar amparado pela empresa e pelo contratante também. Então, da minha fala, eu vou voltar a responsabilidade novamente para o empresário, porque, na realidade, Marcelo falou uma coisa muito importante. Eu acho que a modernidade ela vai precisar, né, passar para os antigos, né, por uma reciclagem, por um melhor conhecimento desse universo que está chegando. Na verdade, ele já está aqui, mas ele não está bem difundido, então assim, ele vai precisar de capacitar melhor o empresariado, capacitar melhor os seus funcionários, mas assim, principalmente, você me fez a pergunta se o vigilante responde ou não, obviamente ele vai responder na proporção do dano que ele causar, porque objetivamente o empresariado vai ter que fazer esse treinamento, vai ter que estabelecer a forma de uso, vai ter que estabelecer o tempo de uso e vai ter que estabelecer as condições de uso em locais específicos, por exemplo, condomínio, né? Mas também concordo com o que o Marcelo falou, que as câmeras, né, corporais é para ajudar todo mundo, é para ajudar quem sofre a ação e quem recebe, né, quem promove a ação. O monitoramento é uma realidade que a gente hoje, né, o índice de retorno é absurdamente favorável, né? A polícia hoje só não descobre o que não quer, né? Porque na maioria das vezes vai descobrir, sabe? A pessoa sempre deixa um rastro, o celular deixa rastro, as câmeras de rua deixam rastro, as câmeras do ambiente deixam rastro. Então, assim, eu acho que é uma realidade que todos nós, como sociedade, temos que estar adaptados, mas respondendo, por causa do nosso tempo, objetivamente, o que o vigilante vai responder, eu digo que ele vai responder na proporcionalidade do dano que ele causar. Mas é óbvio que ele é preposto da empresa. E se ele é preposto da empresa, quem vai sofrer o impacto primeiro é a empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar que um condomínio, o vigilante, em uso da tecnologia, promove, né, ou divulga cenas de um ambiente interno de um condômino, né, pegando lá uma mulher sem roupa ou coisa do tipo, e ele divulgar isso, é óbvio que isso vai respingar na empresa. É a empresa que vai sofrer o dano, porque foi a empresa que colocou ele lá dentro. Então a empresa tem que estar preparada para instruir corretamente para evitar isso. Agora, cabe uma ação contra o vigilante? Cabe uma ação trabalhista, cabe ação penal, vai depender do contexto. Mas
eu chamo a atenção que as empresas, nesse contexto, têm que estar muito mais preparadas para lidar com treinamento, capacitação, né, e disponibilização de recursos do que propriamente o empregado. Mas o empregado não está imune. Tá? Qualquer ato desabonador da conduta dele vai reverberar para ele uma condição de uma ação, seja na esfera trabalhista, seja na penal e por aí vai. Tá certo? Mas é um universo extremamente necessário para a sociedade que nós vivemos hoje. Show de bola. Écio Tavares, infelizmente, chegamos ao fim. Se deixar, a gente vai. Passou rápido. Eu falei para vocês, quando é um bate-papo, gente, e vai fluir, a gente nem vê a hora passar. E o assunto é muito interessante, né, cara? E a gente gosta, né? Tem muitos pontos ainda a serem abordados, discutidos. Tem, com certeza. Mas vamos ter muitas outras oportunidades de estar aqui novamente e continuar esse bate-papo. Até porque a galera que assiste a gente fica interessada, quer saber mais, né? E, para finalizar, quero pedir, vamos começar, Marcelo, pode ser, Alexandre, Marcelo? Sei que eu vou aqui, tu vai ler. Marcelo, a sua dica de ouro para galera aí do segmento que está assistindo a gente aqui agora, o que você tem para falar para esse pessoal para alavancar a carreira desse povo? Poxa, é uma responsabilidade grande, Cleiton, né? Dar uma dica de ouro, né? Mas eu acho que com mais de 30 anos nessa área da segurança, né? E eu não virei empresário, não nasci empresário, né? Eu fui construindo isso ao longo de décadas, ao longo de vivência em vários departamentos dentro das empresas de segurança, e fiz essa transição de carreira há pouco tempo, onde eu estou procurando aplicar todos esses conceitos. Então, minha dica é essa, justamente buscar o desenvolvimento, buscar o crescimento, acreditar nos sonhos que você tem para buscá-los, entendeu? Independente, eu tenho muitos amigos que foram vigilantes no início da carreira, que hoje são empresários do segmento, entendeu? Então, não é aquela questão que você abordou, né? Realmente a responsabilidade aumenta muito, o ganho muitas vezes não é proporcional a essa responsabilidade, mas você tem, como eu falei, o legado, aquilo que você quer deixar para a sociedade, para os seus filhos como um todo. Então, buscar, como o próprio Alexandre falou, da questão do autodesenvolvimento é uma questão de satisfação pessoal. Então, eu leio um estatuto, vejam os seus direitos, seus deveres, e cobrem das empresas, atuam junto aos sindicatos para poder melhorar as condições de trabalho junto à classe patronal e que isso possa ser negociado da melhor maneira possível. Então, a minha dica é essa, sejam atuantes no segmento, busquem autodesenvolvimento e vamos construir juntos uma melhor prestação de serviço de segurança privada para o nosso Brasil. Da minha parte, eu acho que eu só vou reforçar, né, o que o Marcelo falou. Eu acho que é a busca do conhecimento, é a capacitação, é a satisfação pessoal, né, a sua satisfação de saber que você está fazendo por você e só você pode fazer por você. As coisas que acontecem ao nosso redor, elas são apenas instrumentos que são colocados diante de nós para a gente aproveitar bem ou aproveitar mal. Tá? Não existe uma medida certa. Existe aquilo que te satisfaz, é aquilo que faz com que você perceba que você melhorou. Eu acho que nós estamos no mundo para a busca da evolução. Eu acho que a gente não veio aqui à toa, nem a passeio. A gente tem missões a cumprir e cada um sabe qual é a sua. O trabalho é apenas um instrumento, né? O ambiente de trabalho, o retorno financeiro disso é que vai te dar alguma base, mas assim, é o que você deixa de legado, como o Marcelo falou, que vai fazer diferença. E pegando um ganchinho, o Marcelo falou que é empresário jovem. Eu também quero dizer que, como eu falei no início, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque estamos todos do segmento. Hoje eu sou um advogado, mas eu também fui segurança. Eu trabalhei na segurança por mais de 10 anos. Né? Eu comecei em operacional, eu não fui vigilante, eu até contei minha história para Tavares. Eu não fui vigilante, mas eu fui operador de CFTV, depois fui para a mesa de operações, depois fui a coordenação, depois saí do ramo de vigilância, fui trabalhar na segurança corporativa, trabalhei
em outras empresas na segurança corporativa, para grandes empresas, mas eu tinha o meu projeto, o meu sonho, aquilo que nascia comigo todas as manhãs era: eu quero ser um advogado, eu quero realizar o meu sonho de ser um advogado. E eu comecei a fazer, ainda lá no início da minha vida na segurança, a base. Eu sabia que eu precisava do conhecimento. Eu sabia que eu precisava fazer a diferença. Então, eu fiz concessões, abri mão de muitas coisas para hoje ser o advogado com mais de 10 anos que sou. Então, veja, eu passei mais de 10 anos na segurança, já tenho mais de 10 anos na advocacia. Então, o que eu quero deixar de mensagem é: conhecimento faz você sair do ponto inicial e chegar aonde você quiser. Então, não desanimem, não acha que não é possível, que você não vai conseguir mais. Tudo isso está só na sua cabeça. O dia que você tirar e acreditar em você, os outros começarão a acreditar também. E é isso, pessoal. E assim a gente chega a mais um fim do Segurança Podcast, tá? Peço que continue acompanhando a gente. Espero que esse conteúdo tenha levado até você muito conhecimento, agregado muito valor, enfim, de conhecimento para você. E a gente já falou pra caramba, eu já estou meio que perdido. Tavares. É isso aí, pessoal. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal. Segurança Podcast está no YouTube. Segurança Podcast, tudo junto. Vai lá no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, né? Compartilha, comenta. Isso é muito importante para a gente. Estamos também no Instagram, @Segurança Podcast, tudo junto. E, eventualmente, eu, Cleiton, fazendo lá alguns vídeos no dia a dia para você. Beleza? Ficamos por aqui e obrigado. Tchau. Obrigado.